trazer graça e paz, meu viver. Oh, meu Pai, vem trazer tua graça e paz para meu viver. Só assim, assim eu terei salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz, vai, ó meu Pai, vem encher o teu grande amor, todo esse meu Pai, Pai, ó meu Pai, vem encher do teu amor, esse homem seu pode ser só assim. Eu terei salvação em ti, e a tua luz brilhando em mim, vai dizer que sou feliz, vai dizer que sou feliz, vai dizer que sou feliz. Amém, queridos? Glória a Deus, quantos estão felizes aqui nessa noite, levante a mão. É um motivo de muita alegria, mais uma vez, pastor, né? Uma satisfação imensa estarmos participando desse 23º aniversário. E nós podemos falar com propriedade que nós fazemos parte dessa história. Na verdade, pastor, estamos aqui, acho que, tirando a pandemia, né? Ano após ano, vamos intercalando, quarta refeição. Esteve, né, sempre presente com os irmãos aqui. Canto o primeiro tenor. O Davi. Boa noite, irmãos. Meu nome é Davi, faço parte da Igreja Batista Getsemane e eu tento aqui fazer o baixo ainda. Meu nome é Ezequiel, também faço parte da Igreja Batista Getsemane e a gente tenta cantar aqui o segundo tenor, né? A Adriana, a esposa do Davi, está nos acompanhando aqui também, tá bom? Mais uma vez nós queremos agradecer a Deus e parabenizar os irmãos por esse 23º ano, e essa música que vamos cantar agora é uma homenagem para os irmãos, né? Que possamos agradecer a todos os instantes e que essa canção possa ser aí a nossa homenagem para vocês, e que tudo que o Senhor tem feito aí na vida de vocês nesses 23 anos, tudo que vocês passaram e estão passando, mas nós temos certezas que muitas bênçãos os irmãos têm colhido, e o fruto disso é estarmos aqui participando dessa festa. Amém? Por haver beleza
Vocês perceberam que a gente gosta de falar, né? Um pouquinho, mas é importante. A canção que nós vamos cantar agora é uma canção que gostaria que você refletisse bastante, principalmente do que nós passamos aí ultimamente. Estamos vivendo ainda esse período de pandemia. Muitas lições, com certeza, eu e você tiramos desse contexto aí que estamos vivendo, né? Sair de uma pandemia, já está começando outra, mas Deus é conosco. Amém, queridos? Essa canção, ela tem por título Tudo Novo. Tudo Novo. E Deus, Ele faz tudo novo, de novo em mim e em você. Então, se você tem vivido dias difíceis, se você tem vivido desanimado, triste, lembra que Deus, Ele faz, a palavra dele diz em Apocalipse, que Ele faz nova todas as coisas. E essa canção, ela vai falar um pouquinho disso. Se você tem vivido dias assim, saiba que Deus, Ele não esquece e não te abandona jamais. Ele está contigo, está comigo, está conosco, e Ele vai fazer sempre tudo novo, aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito. Ele está sempre para nos ajudar, nos renovar e fazer que aquela situação seja revertida para a honra e glória do nome dele. Amém? Todos
Deus faz tudo novo de novo pra você. Tá bom, Senhor, essa noite. E a gente fica Essa é a última canção que faremos. Você prefere essa? Então tá bom. Nós estávamos com outra canção, mas essa canção diz que temos o colo de Jesus para poder chorar. Pegue toda a sua ansiedade, sua angústia, põe no colo de Jesus, porque nós sabemos que dele virá o melhor para nossas vidas. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem do que ainda está por vir. Não sabemos se é tormento ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão. Sabe o que você faz? Chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Presta atenção agora. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois o milagre ainda pode acontecer. Pra todo aquele que com fé compreender que existe um Deus
pastores, ou mesmo pastora, se quiser ter a palavra, tá? Eu quero falar um pouquinho do tema, e os pastores ou pastoras que estiverem conosco, quiserem uma saudação, poderão fazer uma saudação logo em seguida, né? Vou falar desse tema. Então, podem vir, podem aguardar, e nós vamos dar a oportunidade, tá bom? Muito bem. O nosso tema é Corpo de Cristo, vivo e atuante. Efésios 4, verso 15 e 16. Nós destacamos aí 3 verdades muito importantes. Primeiro, corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. É um corpo vivo, porque Cristo, Ele nos dá vida e vida com abundância. Lá em João 14 ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Por isso que esse corpo precisa ser um corpo atuante para fazer sentido, né? Nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Então veja, corpo de Cristo, então todos nós, né, independente de lugares, denominações, todos os remidos fazem parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Esse corpo é um corpo vivo. Esse corpo é um corpo que deve se apresentar atuante, deve se apresentar com frutos, com resultados. Então por isso que pensamos nesse tema, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, sempre nos equipar para essa tarefa tão séria, esta oportunidade, esse privilégio que Deus tem estendido em nós, tendo em vista quanto é soberano, grande, autoexistente, e tem confiado a nós, limitados, não é? Com natureza pecaminosa, Ele tem confiado a nós esta obra tão excelente, tá? E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Saiba sempre que tudo quanto fazemos de coração, com sinceridade, para o nosso Deus, não é em vão. Outros empreendimentos da nossa vida, às vezes a gente começa alguma coisa que não é para começar e tal, não dá certo. Mas na obra do Senhor, faça com dedicação, faça com amor, e Deus é que vai nos moldando, e Deus que vai nos usando, né, como seu instrumento para a realização do que Ele quer. Muito bem, será que temos alguém que queira esta oportunidade para uma saudação? Pastor, pastora, não temos? Então, quero passar a palavra então para o irmão Rogério, que ele vai fazer a apresentação do mensageiro desta noite. E dessa vez o mensageiro, ele veio de longe, né? Ele veio lá de Bragança Paulista. Nós já temos passado várias vezes ali. Daqui para lá dá 1h30 mais ou menos, quando não tem trânsito, né? Que aquela Fernão Dias ali, basta um carro ter uma batida, ou quebrar, acontecer alguma coisa e trava, né? Então o irmão Rogério fará esta parte da apresentação. Boa noite, graça e paz, amém? Tá todo mundo no aniversário com essa cara de... Cadê a alegria, gente? Graça e paz, amém? Amém. Deus abençoe a todos, parabéns para a igreja, completando mais um ano de existência. E tenho minha história aqui também, muitos anos aqui na igreja, junto com a minha família, com a família do pastor. Estou vendo meu irmão aí, meu pai, meu primo aí, a galera toda aí que acompanhou o início da igreja, família do irmão Zé Newton. E hoje a igreja está fazendo aí 23 anos, é muita alegria, né? E até aqui tenho certeza que Deus tem sustentado. E todos nós somos frutos, né, de alguém que um dia nos alcançou, nos trouxe a palavra do Senhor, nós fomos alcançados e hoje nós fazemos parte de uma igreja local.
né? Por isso que nós estamos aqui. E todos juntos fazemos parte de algo importante, mais importante do que a igreja local, que é a igreja triunfante, né? A igreja de Cristo. Amém? A gente poderia perguntar assim, mas por que Cristo ele veio, nasceu, viveu, com 30 anos começou o ministério e fez o ministério dele durante 3 anos? Para que foi? Se ele poderia aparecer, morrer na cruz e está tudo resolvido. Não é verdade? Mas ele estava fazendo o quê? Fazendo discípulos, né? Fazendo discípulos, para que o evangelho chegasse até nós, né? De como viver, né? Como ser, ter Cristo como referência e como andar como Cristo aqui na terra, né? Então nós somos o que diz ali em 2 Pedro, em 1 Pedro 2,9, né? Eu vou ler, compartilhar aqui com os irmãos. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa igreja existe uma finalidade dela que está no bairro, né? Tem um povo que clama ao redor da igreja, e essa igreja precisa alcançar aqueles que já foram escolhidos, mas ainda não foram alcançados, né? Então o papel da igreja, o papel nosso como igreja é alcançar esses corações, e para isso nós devemos entender que nós somos discípulos de Cristo. Nós temos um chamado, né? E nosso chamado é ide, né? Pregar o evangelho a todas as nações, né? Levando o amor do Pai a todas as pessoas, para que as pessoas conheçam a Cristo, e assim como nós um dia conhecemos e entregamos nosso coração a Ele, que outros também possam, né, abrir o coração e conhecer Jesus e se tornar discípulos juntamente conosco. Amém? Eu vou convidar aqui meu amigo, o Leonardo Silva. É um cara que me inspira muito. Ele é um dos líderes ali na igreja, ao qual eu faço parte hoje, Jesus Cop, ali em Bragança Paulista. É um cara que me ensina muito. Aprendi a amar. Eu falo para Ju, ele não tem ideia da dimensão do amor que eu sinto por ele. Por mais que eu tente demonstrar, meu coração arde muito de amor pela vida dele. E é um cara que, assim, eu tenho aprendido muito. Tem 27 anos, né? Correto? 27 anos. E todos os dias, às 5 horas da manhã, ele levanta, faz a devocional dele, faz 1h30 de oração todos os dias. E todos os dias ele tem inspirado outras pessoas. E eu sou uma das pessoas que me inspiro, né, na vida de devocional que ele tem, né? Ele fala assim, eu tenho muita facilidade com leitura, então aonde eu preciso desenvolver? A oração, e ele lê muito, e ele ora muito. Isso nos deixa parecido com quem? Com Cristo, né? Então ele tem me inspirado muito, né? Um jovem que poderia estar vivendo a vida de qualquer outra forma, ele vive na presença do Pai, né? Inspirando vidas a conhecer esse Cristo que nós pregamos. Então vou orar pela vida do Léo, e vou passar a palavra para ele aqui. Eu tenho certeza que ele vai ser boca do Espírito Santo, boca de Deus aqui nesta noite. Amém? Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Léo. Te peço, Senhor, que o Senhor use, ó Pai, a vida dele, ó Deus. Que tudo, Senhor, que ele preparou no coração, ó Pai, temos certeza que veio do Senhor, ó Pai. Que ele possa ser instrumentos aqui, ó Deus, usados, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Cuide da vida dele, Senhor. Cuide dos nossos corações. Que possamos estar com os corações abertos, ó Pai, a receber a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por este tempo aqui juntos, ó Pai, na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. A paz. Só para eu poder apoiar meu esboço aqui. Muito bom, gente. Que felicidade estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Adolfo. Obrigado a toda a liderança da casa pela confiança. É uma honra, é um privilégio poder conhecer mais uma parte da minha família da fé. Os irmãos que eu vou passar a eternidade junto. Uma brincadeira que eu sempre faço é que vocês têm que gostar de mim, gente, porque nós vamos passar a eternidade junto. E a eternidade, muito tempo.
Então, se vocês não gostaram muito de mim, a gente tem que consertar até no final desse culto. Brincadeiras à parte, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos de idade. Sou casado com a Ellen já faz 8 anos. Casei bem novinho, casei com 19 anos. Agora somos pais do Teófilo, meu bebê, de 1 ano e 4 meses. Coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Essa experiência de paternidade tem sido incrível pra gente poder experimentar parte do amor de Deus, né? A gente exercer essa função de pai e de mães também que estão nesse lugar, eu tenho certeza que compreendem um pouco mais da verdade, da revelação de quem Deus é, como aquele que nos ama como um pai. Pensando nesse tema, a igreja, o corpo de Cristo, a igreja viva e atuante, algo que talvez tenha mexido muito no meu coração, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Mateus 28, um texto muito clássico, um texto muito conhecido, Mateus 28, para nós podermos construir uma base para entrar em Efésios. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Vamos a partir do 16. A Bíblia diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse momento que nós temos o privilégio e a oportunidade de nos reunir como igreja, como família. Nós clamamos agora por sabedoria e revelação do seu Espírito, que não seja somente um alimento para o nosso intelecto, mas que transforme a nossa natureza, nos leva a ser semelhante a Ti, Jesus. Nós almejamos daqui 23 anos nos tornarmos uma igreja mais madura, mais semelhante a Ti. Que o Senhor possa falar conosco, comunicar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, esse texto muito conhecido como a grande comissão, o envio dos discípulos. A efetividade ou a eficiência das escrituras, desse texto em específico, é revelado no fato de nós estarmos aqui 2000 anos depois, ouvindo, vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Pare e pense comigo. Cristo tinha acabado de ressuscitar, então ele chega nos seus discípulos e ele fala: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Chegou até nós o último continente a ser descoberto, aqui a América do Sul, e a palavra de Deus chega até nós ao ponto de nós podermos viver uma realidade que eles viveram há 2000 anos atrás. Então nós somos a prova de que a palavra de Deus é viva, eficaz e eficiente na sua atuação. Agora, esse texto na teologia nós chamamos de um texto que tem um imperativo. É como se Jesus estivesse dando uma ordenança: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. E por vezes, talvez você que está aqui tem 3 dias, 4 dias de igreja, ou então 10 anos de igreja, já ouviu falar muito do Cristo que salva. Por vezes nós ouvimos: você é salvo pela graça mediante a fé, Cristo te salva gratuitamente, Cristo te salva gratuitamente por meio do sacrifício na cruz do Calvário. Deus expõe a graça, o seu amor por nós, por meio do sacrifício de Cristo. E sim, nós cremos que a salvação vem pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, uma coisa que eu percebo, talvez, que nós temos vivido na atualidade, é que nós temos vivido um cristianismo à la carte. Sabe quando você vai num restaurante e aí você começa a pegar algumas coisas que você deseja se alimentar e você vai deixando aquelas coisas que você não gosta muito? É como se nós experimentássemos de um evangelho que nós construímos para nós mesmos. Só que a grande questão é que o mesmo Cristo que nos salva gratuitamente é o mesmo Cristo que nos governa a partir de agora. Então, de verdade, com muito cuidado e carinho, com amor, eu queria pensar com vocês hoje sobre a nossa vontade também, porque já não é mais sobre o que eu quero, o que eu espero da minha vida, mas sobre o que Cristo quer e sobre o que Cristo espera da minha vida. Não é mais sobre o curso que eu quero fazer na faculdade, não é mais sobre o lugar que eu quero trabalhar. Obrigado, irmão. É sobre quais são as áreas que Cristo me chamou a atuar, porque lembra, o mesmo Cristo que te salvou
é o Cristo que governa a sua vida. Não podemos viver um evangelho fracionado, um evangelho repartido. Precisamos nos submeter completamente ao senhorio de Jesus. Agora, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. E os meus exemplos, gente, para vocês entenderem aqui, vai ser boa parte deles vai ser sobre o meu filho, porque eu só tenho vivido isso no momento, fralda, mamar, né, soneca de madrugada, aí, né, os pais aí me entendem. Então, eu percebo algo que Paulo vai falar em Efésios, mas no capítulo 2, do versículo 1, eu posso ver isso completamente na vida do meu filho de 1 ano e 4 meses. Abre comigo aí, Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por esse versículo. Uma das coisas que o apóstolo Paulo está expondo à igreja que estava em Éfeso é 2 estilos de vida. Perceba que a primeira característica que o apóstolo Paulo traz é daqueles que se movem pelas suas paixões carnais, pelas paixões dos seus pensamentos, pelos seus próprios desejos. E Paulo fala que esse era o estilo de vida que nós andamos noutro tempo, ou seja, antes de conhecer a Cristo Jesus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo e reaprendemos a viver. Deixa eu te dar um exemplo. Certa vez estava na minha sala, eu tenho uma pequena biblioteca em casa, aí eu estava lá lendo, estudando e tal, a minha esposa Ellen começou a me chamar: Léo, vem cá. Aí eu deixei ali o livro por uns minutos, e aí eu cheguei lá, e o Theo estava naquela fase, meu filho estava naquela fase de introdução alimentar, ali próximo dos 6 meses. E aí ela olhou para mim e falou: o Theo não quer comer. Aí eu falei: tá, o que você quer que eu faça? Aí ela falou: senta do lado dele que eu vou colocar a colher na sua boca e depois eu coloco na boca dele. Eu falei: bom, aí tudo bem, né? Aí sentei do lado dele, ele aqui, eu aqui, a Ellen aqui. Aí a Ellen veio com uma colher de aviãozinho e vem, ó o papai comendo. Aí você imagina, gente, sou um homem barbado, sentado ali, minha esposa dando um aviãozinho na minha boca. E a minha esposa vinha com o aviãozinho, o papai, abre a boca, papai. Aí eu ia lá, abria a boca. Aí ela colocava a comida na minha boca. O meu filho olhava para aquele momento com um olhinho arregalado assim, achando fantástico. E aí a Ellen pegava o aviãozinho, ia na boca dele e colocava a comida dentro da boca dele. Por que o Theo começou a comer a partir daquele momento? Porque ele começou a copiar a obra que o pai dele estava fazendo. Em outras palavras, qual é o nosso chamado como os filhos de Deus? Copiar aquilo que o nosso pai faz. Para a gente ser corpo de Cristo, vivo e atuante, nós precisamos copiar as obras de Deus e fazê-lo igual a Ele aqui na terra. Por isso nós somos chamados de filhos, não mais vocacionados a viver segundo o curso do mundo caído, mas de acordo com essa nova natureza. Pega um bebê e faz ele andar, só para você ver, ele não consegue, porque ele precisa ser ensinado, ele precisa aprender um novo estilo de vida. Assim como eu estava expressando para o Theo que comer faz parte da nossa natureza, Cristo vem como o nosso maior exemplo de como viver na terra, segundo a vontade do Pai. Então hoje o nosso desafio é olhar para a vida de Cristo e aprender 3 coisas que nós precisamos aprender com Ele. É claro, se a gente fosse falar das questões, das coisas que nós precisamos aprender com Cristo, a gente ia ficar a noite inteira aqui, né, pregando. Mas eu queria separar com vocês hoje 3 pontos que nós precisamos aprender com Cristo. O primeiro ponto está em Lucas capítulo 6, abre comigo aí, Lucas 6, nós vamos abrir bastante a Bíblia, gente. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Lucas capítulo 6, versículo 27.
Lucas 6, 27. A Bíblia diz: Jesus falando: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Primeira coisa que Cristo nos ensina é a forma de nós nos relacionarmos com o mundo. A forma que nós nos relacionamos com aqueles que não são parte da igreja, que não são os nossos irmãos. Sabe? Eu queria reler com vocês essa passagem, mas dando ênfase em algumas palavras. Agora você não precisa ler, eu vou ler aqui para você. E só ouve as palavras que Cristo usa. Primeiro, amem, façam o bem, abençoem, ofereça, dê, façam, emprestem, sejam misericordiosos. A pergunta é, quando nós chegamos num ambiente que não diz respeito à igreja a qual nós participamos, nós vamos para nutrir ou nós vamos para sugar? Porque de acordo com a palavra de Deus, à luz das Escrituras, talvez ser abençoado diz mais respeito a entregar do que receber. Certa vez uma professora, ela fez um concurso público lá em Bragança Paulista. E aí ela estava concorrendo uma vaga para dar aula nas escolas, e tinham 300 professores concorrendo nesse concurso público. Então 300 professores e ela concorrendo. O pastor Josué Gonçalves conta muito esse exemplo, o pai do Douglas. E aí ele fala que essa professora chegou nele super feliz no final de culto de domingo e falou assim: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Eu passei em primeiro lugar no concurso público dentre 300 competidores e eu sou a melhor professora do concurso e vou trabalhar na melhor escola da cidade. O pastor Josué olhou para a cara dela e ficou com a cara de tipo assim: não entendi. Aí ela falou para ele: o senhor não ficou feliz comigo? Com essa história? Ele falou: não, eu fiquei feliz. Mas é que se você é a melhor professora da cidade, você não tinha que estar na pior escola desse lugar? E sabe, gente, é que talvez nós entendemos ser abençoado da forma errada. Nós estamos pensando que ser abençoado é receber algo, enquanto ser abençoado é entregar. Porque eu te pergunto, qual é o nosso maior exemplo de sucesso? Cristo, pendurado no madeiro, nu, entregue completamente pelos outros. A pergunta é, quando você chega no ambiente, com qual mentalidade você chega? Como se os outros nos devessem algo, ou como se você estivesse lá para entregar completamente para a transformação daquele lugar? Qual é a forma que um cristão se relaciona com o mundo? Entregando a si mesmo para a transformação dos ambientes. Gente, presta atenção, talvez o nosso conceito de ser abençoado diz muito mais em questão de uma mentalidade moderna, mercadológica e egoísta. Porque a gente pensa que a gente vai para a igreja para a gente receber algo. E às vezes até entendo, uma frase que eu ouço quando eu vou ministrar em alguns lugares é: o melhor de Deus está por vir na sua vida, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Mas a grande questão é que o melhor de Deus já veio para você, e não é um quê, é um quem, uma pessoa chamada Jesus Cristo. Se nele você não está satisfeito, nada mais vai te satisfazer. É mudar a nossa mentalidade para a gente chegar em ambientes como uma igreja que atua não para sugar, mas para se entregar por completo. Gente, Charles Spurgeon, pregador, pastor da Metropolitana de Londres, ele falava o seguinte: eu me recuso a morrer com a coroa de ouro na terra em que o meu Senhor morreu com uma coroa de espinho. Vou repetir: eu me recuso a morrer com uma coroa de ouro na terra em que o meu Senhor morreu com uma coroa de espinho. Nós temos mais ou menos hoje, é até engraçado falar, 47 milhões de cristãos no Brasil. 47 milhões de cristãos no Brasil.
São Paulo tem uma média de 12 milhões, mais ou menos, né? De população. Nós temos, então, praticamente 3 a 4 vezes mais de cristãos espalhados pelo Brasil. E eu pergunto, por que essa nação não foi transformada pela glória de Deus? Porque nós estamos achando que a igreja está aqui para receber, enquanto ela está aqui para se entregar por completo. Abençoar, gente, é entregar, não é receber. Pare e pense comigo, o próprio Jesus falando em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é a forma que nós chegamos nos ambientes onde nós estamos, como alguém que estão tão supridos, tão satisfeitos em Cristo que pode se entregar por completo? Ou nós vamos tentar curar esse nosso vazio nas coisas secundárias que o mundo tenta nos oferecer? Então a primeira coisa que Cristo nos ensina é a forma de nós nos relacionarmos com o mundo. Para sermos uma igreja viva, atuante, correspondendo ao corpo de Cristo, precisamos compreender que o que nós precisamos não são coisas, mas é um alguém, Cristo Jesus, que nos supre o bastante para que qualquer ambiente que nós entrarmos, nós estamos prontos para nos entregarmos em transformação desses lugares. Agora, se Cristo nos ensina a nos relacionar com o mundo, Cristo também nos ensina a forma de nos relacionarmos com a igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14, abre comigo aí, por favor. Efésios 2, 14. Efésios 2,14, a Bíblia diz: porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez em si, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então lembra, primeira coisa, Cristo nos ensina a relacionar com o mundo. Segunda coisa, Cristo nos ensina a relacionar com a igreja. Aqui o apóstolo Paulo está trabalhando o aspecto de judeu e gentil. O que o apóstolo Paulo está falando é que para Deus já não existe mais judeu ou gentil, mas uma nova humanidade criada por meio do corpo de Cristo Jesus. Então, seja eu da família de Zascope lá de Bragança Paulista, ou vocês aqui da Batista Multiplicai, ou outras batistas, ou seja lá qual denominação, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Agora, a mentalidade e a forma que nós chegamos nesse ambiente denuncia muito. Deixa eu te falar uma coisa. Mais uma vez o exemplo do meu filho, gente. Por isso que eu falo para vocês, minha vida é um pai que não dorme muito bem algumas noites já. Qual que é a minha diferença de mim como homem para o Teófilo, meu filho, como um bebê? O Theo, quando ele está com fome, ele chora. E ele chora muito, gente. E ele não quer saber se eu tenho uma vaca dentro do armário que eu tiro o leite lá, se eu roubo o leite em algum lugar para colocar na boca dele. O que ele quer é que a mamadeira chegue na boca dele e ele passe a fome. A grande questão é que eu, como pai, independente de como esteja o dia, de como esteja o meu humor naquele momento, se eu estou cansado ou não estou cansado, eu, com a responsabilidade que tenho, saio de casa para prover o leite para o meu filho. Ainda que eu saia triste, feliz, alegre, não tão alegre assim. Por quê? Porque eu sou um homem que assumiu a responsabilidade de cuidar de uma pessoa. A pergunta é, quando nós nos reunimos, você se reúne como um bebê que espera chegar uma mamadeira na sua boca, ou como uma pessoa responsável que assumiu na formação do irmão que está do seu lado? Porque às vezes eu percebo que a gente se reúne e talvez parece crianças imaturas. Poxa, o pastor não falou boa noite. Poxa, fulano de tal não veio falar comigo. Poxa, ninguém orou por mim. Poxa, ninguém está comigo, meu irmão. Para de pensar naquilo que você tem para receber e começa a se tornar alguém responsável em entregar. Gente, o meu sucesso, presta atenção, quando eu entendi isso, Paulo Borges fala muito isso, um pastor que nos inspira muito. O meu sucesso não é criar um bom filho. A última coisa que eu quero é que o Teófilo seja um bom filho. O que eu preciso criar? Um bom pai. Alguém que vai assumir a minha posição e vai continuar o processo.
Qual que é a grande questão? Quando nós nos reunimos, nós começamos a criar bons filhos. E bons filhos são dependentes. E quando eles são bons adultos, eles se tornam dependentes para sempre. Imagina eu com 40 anos de idade, o Teófilo com 20 e poucos anos de idade, eu dormindo na minha cama e ele indo lá me cutucar. Pai, faz uma mala para mim. Vai mostrar que eu criei um ótimo filho, mas um péssimo homem, pai independente de mim, que pode continuar o processo e ele está deitado na cama para que ele possa sustentar o filho dele. A grande questão, quando a gente se reúne para receber ou para se tornar responsável por isso que está acontecendo aqui. Porque não é sobre chegar num lugar e começar a procurar os seus direitos. Meu amigo, posso te falar uma coisa? Eu chego em casa, se todo mundo estiver dormindo, e na verdade, depois que todo mundo está dormindo confortavelmente, eu penso em mim. Porque eu sou o pai, o responsável. Não importa se está chovendo, se está sol, se está muito calor, se está muito frio. Eu sou o pai, eu tenho que sair de casa porque eu sou responsável por uma família. Posso falar uma coisa? O vínculo, o sangue que corre na minha veia e do Teófilo é infinitamente inferior ao sangue que corre no nosso espírito através de Cristo Jesus. Então quando você entra nesse lugar, você tem que entrar com a mentalidade de alguém que é responsável pelo irmão que está do seu lado. Deixa eu te dar um exemplo. Meu irmão, Júlio, tem um irmão que chama Júlio César, ele tem 17 anos de idade. O Júlio está entrando em fase de faculdade. E daqui a pouco ele vai entrar na faculdade. Aí imagina só, o Júlio entrou na faculdade um dia lá, né? E foi para a faculdade. Aí ele não volta à noite. Não voltou à noite o Júlio. Aí eu tô lá, né? Fala, não, tá tudo bem, já que ele aparece aí. Aí passa mais um dia, o Júlio não volta. 2 dias, o Júlio não volta. Não, fica tranquilo, o Júlio vai aparecer. 3 dias, o Júlio não volta. Eu te pergunto, depois de uma semana, você acha que a postura de um irmão biológico ia ser essa passiva? Gente, aí nós ia atrás da polícia, nós ia achar a pessoa, ia contratar alguém para ir atrás. Por quê? Porque a gente ama, a gente não quer que ele esteja perdido lá fora. A pergunta é, quantos irmãos nós passaram por aqui aos domingos e nunca mais voltou? E a gente não conseguiu ligar para essa pessoa. E depois ela volta para a igreja e a gente fala que ama ela em Cristo Jesus. Será que amamos ela em Cristo Jesus de verdade? Se o nosso irmão biológico sumir da nossa casa, atrasa meia hora que a sua mãe falou. Sabe, gente, a forma que Jesus nos chama a nos relacionarmos como igreja é assumindo a responsabilidade pela formação uns dos outros. É nós entrarmos aqui e perguntar de que forma eu posso edificar o irmão que está do meu lado. Porque entenda, edificação não é do púlpito para o povo, é do povo para o povo em si. Porque mesmo o pastor, ele é uma ovelha no meio do rebanho, que precisa ser também pastoreado. Todos nós precisamos ser uma família, responsáveis uns pelos outros. Então não esquece, primeira coisa, a forma que nós nos relacionamos com o mundo. Segundo, a forma que nós nos relacionamos com a igreja. E terceiro, e aqui eu termino, se você for gravar algo, você grava esse terceiro ponto, gente. Esse terceiro ponto é o ponto mais importante que eu tenho para falar para vocês. Sabe, de tudo que eu falei, talvez você tenha uma mente curta e você vai esquecer, mas grava esse terceiro ponto. O Theo, mais uma vez, chegou uma fase que ele dormia no carrinho. Agora ele está muito grande, não consegue mais dormir tão bem no carrinho. E eu moro num condomínio de apartamentos, e eu lembro que lá tem uma parte que é coberta, uma garagem que é coberta, assim, bem grande. E aí eu ia lá andar com o carrinho do Theo para fazer ele dormir, né? Porque eu ficar lá chacoalhando assim, ele vai dormir no carrinho. E aí, qual é a grande questão? Eu sempre vou ouvindo um podcast, coloco um podcast para ouvir e eu vou andar com o carrinho enquanto eu ouço o podcast. Eu lembro que eu trabalho, não falei isso no início, perdão, eu sou tempo integral na igreja hoje, eu trabalho na área do ensino da igreja, sou focado na área do ensino da igreja. Então, a minha demanda, o meu trabalho diário é envolvido com teologia e filosofia. Eu estudo muito por conta da igreja local. Então, quando eu vou ouvir o podcast, eu não quero ouvir sobre teologia e filosofia, porque eu já estou trabalhando com isso todos os dias. Aí eu lembro que um dia eu coloquei um tema aleatório assim, empreendedorismo. Vou ouvir aqui sobre empreendedorismo. E aí eu estava andando com fone de ouvido assim, com o carrinho, e deixando o Theo ali e tal, dormindo, e eu andando, ouvindo, e tinha uma pergunta que estava rolando no meio daquele bate-papo que eu estava ouvindo, e era: quem Deus é para você? Apesar de ser um podcast sobre empreendedorismo, eles puxaram essa pergunta: quem Deus é para você? Eu falei, nossa, pergunta interessante, né? Vou ficar ouvindo aqui. Aí eu lembro que um dos empresários que estão ali, não vou citar o nome, que provavelmente vocês conhecem, são da mídia. Aí um falou assim: não, Deus é uma sabedoria. Eu falei, beleza, né? Beleza.
Aí veio o segundo cara, não, Deus é uma energia que anda por aí, né? Falei, tá bom. Aí o terceiro, não, eu não vou definir Deus, porque Deus é muito grande, se eu for definir Ele, eu vou deixar alguma coisa faltando aí. Eu falei, tá bom também, né? E continua andando no carrinho. E aí o Espírito Santo começou a me trazer uma reflexão. E se alguém me perguntasse, quem Deus é para você, Leonardo? Já parou para pensar? Sabe, nesse momento assim, por uns segundos, pensa, quem Deus é para você? E eu fiquei pensando, né? E aí eu fui na minha mente, comecei a voltar nas escrituras aqui e pensar, bom, eu poderia falar que Deus é criador. Olha para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gente, no princípio era Deus. E Ele criou os céus e a terra por meio da palavra. Já imaginaram isso? Céus e terra acontecendo? E Deus criando? Poxa, eu falaria que Deus é criador. Aí eu fui ali para o livro de Êxodo. E eu falo, poxa, mas Deus também manteve o povo no deserto. Deus fez codornizes cair do céu, fez o maná cair do céu, água brotar da rocha. Poxa, Deus também é um Deus que supre, é um Deus que mantém. Aí eu lembrei de Deus sustentando, cuidando, preservando os homens na Babilônia, Daniel na cova dos leões e os 3 lá dentro da fornalha. Não, é um Deus poderoso, é um Deus de poder. Aí eu voltando mais um pouquinho lá atrás também, lembro do Mar Vermelho se abrindo. Imagina o espetáculo que foi aquilo, um mar abrindo e os judeus e a nação de Israel passando com pés enxutos. Não, um Deus de poder também, colocaria que o nome dele é um Deus de poder. Mas eu fiquei pensando, como que eu poderia definir Deus em sua plenitude? Sabe, se eu pudesse encontrar um texto nas escrituras que me desse clareza de quem Deus é, se alguém me perguntasse na rua, Léo, quem é esse Deus que você adora? Quem é esse Deus que você canta? Quem que você responderia que Ele era? E aí eu lembro que a plenitude de quem Deus é foi manifestada em Cristo Jesus. E quando Jesus vai falar sobre Deus, Ele traz um termo muito específico, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler, se você quiser abrir, mas eu vou ler aqui por conta do tempo. Mateus 6, 6. Jesus fala o seguinte: mas ao orar, entre no seu quarto e fechado a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai Nosso. Se Jesus nos ensina a forma de nos relacionarmos com o mundo, a forma de nos relacionarmos com a igreja, Jesus ressignifica a forma de nos relacionarmos com Deus. Já não é mais um Deus distante, um Deus irado, mas é um Pai que está presente e que nos ama. Sabe, quantas vezes eu ouço alguns cristãos falando assim para mim: Léo, eu pequei, e agora o que eu faço? Léo, eu pequei, com quem que eu falo? Eu falo, meu amigo, com o diabo que não é. Porque quando o Theo peca, quando o Theo faz algo de errado, para os braços de quem que ele corre, gente? Quando eu falo, não mexe aí que você vai machucar, e ele vai e machuca, para o braço de quem que ele vem? Para o braço do Pai. Que ele sabe que ele vai encontrar amor, cuidado, transformação, correção, sim, mas muito amor, muito carinho. E sabe, essa é a coisa que precisa permear dentro do nosso coração. Qual é a forma que você vê Deus? Porque às vezes eu ouço as pessoas falando assim: é que eu pequei, aí eu não consigo mais falar com Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Theo pode fazer o que ele quiser na vida dele, jamais ele vai deixar de ser meu filho, porque não é uma questão de mérito, é uma questão de natureza. O Theo nasceu de mim, nós nascemos de Deus. Não é o mérito que te sustenta como filho, é a graça de Deus revelada em Cristo. Você pergunta por que ele faz isso, eu não sei. É o meu questionamento diário: Deus, por que o Senhor me ama, ainda eu sendo falho como eu sou? Gente, eu vou terminar com esse exemplo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai ele era caminhoneiro. Meu pai sempre foi meu herói. Sabe, meu pai ele dirigia aqueles caminhões bem grandão assim. E aí, meu pai é assim, meu pai ele é mais quieto. Se ele estivesse nesse ambiente, ele está sentado no cantinho, não conversando muito, porque ele é mais na dele. E eu também, apesar de estar pregando aqui, eu sou mais tímido. Eu gosto de soltar com as pessoas que eu mais converso. E aí, pai, pensa, um pai que não fala, um filho que não fala, não rola, né? Não tem conversa. Meu pai, dentro da sua sabedoria, pensou numa estratégia da gente desenvolver comunhão. Ele falou o quê? Já sei, toda vez que eu chegar com o caminhão, eu e o Leonardo vamos lavar o caminhão juntos. Gente, para e pensa uma criança de 10 anos de idade. Meu pai ligava para minha mãe chama Luciara.
Lu, tô chegando, levo o Leonardo lá na porta, que tô chegando no caminhão. Aí meu pai vinha, a gente morava numa rua bem extensa, reta assim, meu pai vinha com aquele caminhão gigante, gente, buzinando, dando farol. Se eu fechar os meus olhos, eu enxergo meu pai chegando em casa. E ele vinha, bam, bam, e dando farol, e eu contemplava de longe, e eu lembro que eu ficava lá, meu pai, meu pai, meu pai. E vinha meu pai com o caminhão. Meu pai parava o caminhão, dava um abraço, dava um beijo na minha mãe. E aí ele olhava pra minha cara, falava, Leonardo, pega o balde, pega a mangueira, o sabão, que nós vamos lavar o caminhão junto. Gente, uma criança ouvia isso da boca do pai e o caminhão. Eu lembro que eu entrava pra dentro de casa, eu pequenininho assim, ia correndo, pegava o sabão em pó, colocava lá na água, derrubava tudo, aquela bagunça, criança, né? Pensa bem. E vinha com a mangueira arrastando, ligava lá, jogava água no caminhão e começava a lavar o caminhão com meu pai. Gente, estava aqui, ó, passava o sabão, colocava aqui, a esponja caía na areia, eu já pegava e passava de volta no caminhão aqui, ó, para não perder tempo. Mas sabe qual que é a grande questão, gente? É que se meu pai quisesse o caminhão limpo, ele ia levar no lava rápido. O que ele queria naquele momento era desenvolver comunhão com o filho. Em outras palavras, gente, se Deus quisesse um bom serviço, Ele não ia chamar a gente. Porque a gente sabe o quanto a gente erra na obra de Deus, o quanto nos falta ser vivo e atuante. Tudo o que nós fazemos é uma desculpa, porque o que Deus quer é ter comunhão com seus filhos. Em outras palavras, não está preocupado com cadeira, com canto, com microfone, com cabo, nada disso, gente. Deus não está atrás de servos, Deus está atrás de filhos que o amam. É uma questão de natureza. Às vezes me dá desespero quando eu ouço algumas pessoas falando assim: Léo, se eu pecar, eu perco a salvação. Eu não vou entrar no mérito da discussão soteriológica, mas essa pergunta me causa calafrios, porque vamos olhar essa equação, vamos transformar numa equação matemática. Se eu pecar, eu perco a salvação. Em outras palavras, se eu pecar, eu deixo de ser beneficiado. Imagina um marido olhar para a esposa e falar assim: eu só não te traio por causa da herança que você tem para me dar. Em outras palavras, já traiu ela dentro do seu coração. Meu amigo, o nosso desespero tinha que ser: se eu pecar, eu entristeço o coração daquele que me ama. Que se exploda a herança, que se exploda o que ele pode me dar. O que eu não quero é entristecer o coração daquele que entregou tudo por mim. E a pergunta é: como nós estamos nos relacionando com Deus, gente? Uma igreja viva e atuante depende fundamentalmente, gente, de uma igreja que entendeu a sua identidade, de filhos que são extremamente amados por Deus. O pai não está preocupado com o caminhão limpo, o pai está preocupado com a nossa comunhão. E sabe, Jesus, Ele coloca a palavra de Deus e o relacionamento com Deus num nível tão essencial que Ele fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu te pergunto, quando você fica um dia sem comer pão, e vamos contextualizar, quando você fica um dia fazendo jejum de arroz, feijão ou qualquer outro alimento sólido, chega no final do dia você está fraco, por vezes você fica estressado, por vezes você fica nervoso. Por quê? Porque algo essencial faltou para a sua vida. Cara, meu irmão, minha irmã, perdão, estou acostumado a pregar para jovem, gente. Quando você deixa de ler a palavra de Deus, chega no final do dia, te falta vigor. Sabe quando você deixa de ter comunhão com o Pai, te falta vigor? Esse dia eu estava pensando, por que Deus não realiza os sonhos do meu coração? Sabe, eu comecei a me questionar e eu parei de pensar assim: pô, Deus é todo poderoso, né? Deus é todo poderoso, pode dar todas as coisas para mim, por que Ele não dá? E aí eu lembro que eu comecei a me imaginar eu com o Theo novamente. E aí o meu pensamento com o Theo foi o seguinte: imagina só se eu chegasse no Theo, meu filho, e falava assim: Theo, seguinte, escolhe o que você quiser que eu vou te dar. Pode escolher. Já imaginaram? Vamos parar esse momento aqui, uma reflexão profunda, gente. Então, é tipo aqueles que já assistiram o desenho do Aladim. Não, obrigado. É uma reflexão profunda. Imagina Deus chegando diante de você e falando assim: ó, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão ouviu isso. Pede o que você quiser. Aí eu fico imaginando ali meu filho, e eu fiquei me imaginando, o que eu pediria pro pai? Poxa, tem um monte de conta para pagar, né? Seria bom também. E eu fiquei pensando, o que eu pediria pro pai? E aí eu fiquei pensando no coração do meu filho, bebê. E sabe, dentro da sua simplicidade e inocência, eu imagino o Theo olhando para mim.
E eu perguntando para ele: Theo, o que você quer? Pede que o pai vai te dar. E eu, na condição de adulto, que tem condição financeira para dar para ele o que ele precisa, ele olhando para mim e falando o seguinte: pai, o que eu quero? Eu quero o Senhor. Já imaginou se nós entrássemos no nosso quarto todos os dias para pedir mais de Deus, gente? Já imaginou se as nossas paixões, se os nossos desejos fossem guiados por uma fome por Deus? Já imaginou se nós nos reuníssemos para que Deus se manifestasse no nosso meio de fato? Já imaginou se nós tornássemos uma igreja que só se reúne com um foco? Eu quero que Deus se manifeste no nosso meio. Eu não quero que o Pai pode dar, eu quero o próprio Pai junto comigo. Qual que é a tua mentalidade quando você chega diante de Deus? Porque se Jesus nos ensina a forma de nos relacionarmos com o mundo, com a igreja, o que sustenta tudo isso é a forma que nós nos relacionamos com Deus. Porque se você não estiver completamente satisfeito nele, em quem ele é, na pessoa dele, nada mais vai te satisfazer. Nada vai mais te satisfazer. Toda coisa que Deus coloca na sua vida que não seja ele mesmo pode atrapalhar você na busca por ele, porque o seu coração vai ser enganado por algo que é totalmente efêmero. Então, para nós sermos uma igreja viva e atuante, gente, movidos pelo cabeça, precisamos ser uma igreja consciente que nós estamos relacionando com Deus que nos ama. Não é um juiz que está com um martelo procurando o nosso pecado para nos martelar. Não, é um pai que está de braços abertos pronto para nos receber. É claro que vai ter correção, mas tem muito amor derramado em nós. Vamos orar. Se você puder curvar sua cabeça e fechar seus olhos. Pai, eis-nos aqui nessa noite, reunidos em nome do Teu Filho amado. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor derramou o Seu amor sobre nós, mesmo sobre a gente sendo falho como é. Homens e mulheres que são falhos na atuação, homens e mulheres que são falhos em muitas coisas, o Senhor derrama o Seu amor sobre nós, mesmo assim, Senhor. Essa é uma noite que nós queremos declarar que nós desejamos ser um corpo vivo e atuante para Ti, mas nós queremos também largar, abandonar todo o espírito de orfandade que toma conta dentro de nós. Espírito Santo, renova dentro de nós os nossos desejos, as nossas paixões, coloca o nosso coração para descansar em Cristo Jesus. Que já não seja mais reuniões, orações que visam um fim que não seja o Senhor, mas que o Senhor seja o alvo de tudo aquilo que nós venhamos fazer. Senhor, encanta, abre os nossos olhos, cativa o nosso coração a Ti. Nós te amamos, Senhor. E nós queremos ser filhos obedientes, filhos que seguem a Tua palavra, filhos que Te representam onde estão. Nos traga a consciência de que a Tua presença está conosco 24 horas por dia, para que nós não sejamos negligentes, irresponsáveis com a graça que foi derramada sobre nós. Nos leva a corresponder ao Teu amor, mas nos leva a entender que não é sobre um trabalho bem feito, mas um relacionamento profundo contigo. Que nós sejamos sim, Senhor, diligentes, responsáveis pelas coisas, mas conscientes de que tudo é uma desculpa. Que o Senhor quer de verdade é ter comunhão com Teus filhos. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós colocamos o nosso coração em outras coisas, Senhor. Lava dos nossos pecados, não nos deixa mais cair em tentação, deixa-nos ver a Tua face, traga dentro de nós fome e sede de Ti, da Tua face, Senhor. Nós queremos buscar o Senhor, para que nós possamos representar de fato. Nós queremos ver a Tua obra. Abra os nossos olhos, nos deixa ver pela fé as obras realizadas em Cristo Jesus. Espírito Santo, nos traga clareza de qual deve ser a nossa atuação, de qual deve ser a nossa forma de agir, para que nós possamos Te representar aqui, Senhor, como homens e mulheres que assumiram a responsabilidade pela Tua missão. Nós entregamos, Senhor, nossos planos, desejos e sonhos. Se é uma noite que nós chegamos diante de Ti, não com uma lista de pedido, mas com uma folha em branco, para ouvir aquilo que o Senhor tem para pedir para nós. Quais são as coisas que nós temos que abandonar?
Quais são as obras que nós temos que fazer? Quais são as coisas que nós temos que entregar? Nos leva à consciência de que ser abençoado é entregar e não receber. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou, mas se entregou até a morte, foi obediente. Jesus, que no final da vida nós tenhamos arrecadado muita obediência a Ti. Que nós morramos vazios das nossas finanças, dos nossos bens, das nossas coisas, mas que nós possamos chegar no final da vida declarando que nós fomos obedientes à visão celestial até o fim. E formula dentro de nós o conceito de sucesso, Jesus. Que não sejam carros, que não sejam casas, que não sejam dinheiro, mas que seja a obediência, a submissão de coração ao Senhor. Eu oro, Pai, por homens e mulheres responsáveis, apaixonados por Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, gente. Irmãos, a palavra do Senhor sempre tem falado poderosamente aos nossos corações, né? Quero pedir aos irmãos ali do som para prepararem o hino 193 do HCC. E enquanto estão preparando, os irmãos que vão nos ajudar aqui nos instrumentos podem vir à frente. E aí segue essa pergunta, né? Como está o nosso relacionamento com o mundo, com a igreja, com Deus? Vale uma reflexão muito séria, né? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no início do capítulo 2, você pode conferir. Ele diz que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Cada um não atente propriamente para o que é seu, mas para o que é do outro. E a partir do verso 5, nos traz ali a palavra do Senhor, Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se até a morte, e morte de cruz. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, nós somos gratos por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. O sustento vem do Senhor. A disposição física, as portas de emprego, nos defender de tantos perigos, muitos deles nem percebemos, tudo vem do Senhor. Nós queremos agradecer por esse momento, quando pudemos também entregar as nossas ofertas para a Tua honra e a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coral Ágape, tem oportunidade?
aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o
Irmãos, estamos chegando aos momentos finais do culto que prestamos ao nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, né? As demais ocupações todas cessarão nesta vida, mas de adoração ao nosso Deus, aqui é só uma demonstração, uma pequena experiência que Deus tem nos dado. Vai para toda a eternidade. Por isso a principal ocupação é nos ocuparmos em adorarmos ao nosso Deus. Nesse momento, a irmã Dalva com a família estarão louvando ao Senhor. Enquanto eles estão vindo, eu quero já fazer o agradecimento a todos os nossos visitantes. Nós temos aqui irmãos que nos acompanharam na lida durante anos. Nós oramos pelas suas vidas, agradecemos, louvamos a Deus. São muitos, né? Vou pegar para apresentar, talvez esqueceria algum nome, ainda mais aquele que já passou dos 60, né? Então, mas nós queremos agradecer a presença de todos os nossos amados irmãos, igrejas aqui representadas, queremos agradecer e pedir, nós vamos pedir agora para que a nossa igreja, os visitantes se puderem fiquem em pé, eu sei que é a maioria, né? E a nossa igreja vai falar que são bem-vindos em nome de Jesus, tá? Toda a nossa igreja, todos da nossa igreja, nesse momento, vamos falar bem-vindos em nome de Jesus. Ficou um pouquinho fraco, né? Vamos mais forte. São bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar. Irmãos, o nosso mensageiro Leonardo, com a sua equipe, trouxe uns livros, eles trouxeram uns livros muito interessantes. Gostaria que os irmãos olhassem nesses livros, adquirissem e os abençoassem nesse trabalho, nesse ministério. Então não esqueça na saída para olhar esses livros e adquirir. Então, irmã Dalva com toda a família estarão louvando ao Senhor e logo em seguida o louvor com pós-lúdio e alguém no louvor estará fazendo a oração final. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite e vamos encerrar agradecendo a Deus por grandes coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. E não há outro motivo de nós estarmos aqui para celebrar o testemunho que Deus tem na vida de cada um de nós, amém? Quero parabenizar o pastor Adolfo, a sua esposa, a sua família, o grupo de obreiros dessa igreja, toda a liderança, todo o desempenho que tem sido feito durante todos esses anos. E quero louvar a Deus também pela vida do pastor Leonardo, que veio aqui trazer a palavra de Deus. Um jovem, né? Eu tenho 38 anos, ele tem 27 anos, e muito me alegra em saber que por muitas vezes que a gente olha lá fora e vê os jovens perdidos, nós vemos um jovem aqui nos caminhos do Senhor, trazendo uma palavra de encorajamento, trazendo um testemunho de pai, de família. Enquanto ele dizia aqui que ele estava sentado com a esposa para alimentar o seu filho, e às vezes não existe essa situação, muitas vezes tão completa, tão verdadeira, né? Eu falo porque aconteceu isso comigo. Meu pai não era um servo do Senhor, minha mãe uma serva do Senhor, e as coisas em casa era tudo diferente, era tudo fora do lugar. Mas a palavra do Senhor, como ele bem disse, não somente receber, mas servir. E a minha mãe, graças a Deus, muito bem soube servir a mim. E hoje eu estou aqui, eu tenho a minha família, eu tenho a minha história com Cristo, e não quero abrir mão disso, de poder servir aquele que está ao meu lado. Olha para o irmão que está ao seu lado agora, dá um sorriso para ele, fala: eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, o seu ministério, os planos que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o louvor. Nós vamos cantar esse canto aqui ao Senhor. É um cântico conhecido, que possamos formar aqui um grande coral, porque nós somos uma família, não é verdade? Nós somos uma família. Então vamos lá, a gente ensaiou lá em casa, no espaço tem lá em casa, a gente se ajuntou como família. Vamos apresentar um louvor? Bora, vamos apresentar um louvor em nome de Jesus.
união faz a força.
Glória a Deus, os irmãos continuem em pé. Equipe de louvor, a gente vai finalizar agora. Infelizmente chegamos aos momentos finais. A gente sempre faz essa brincadeirinha, sempre fala quem quer fazer uma vigília, porque é muito bom estar na casa do Senhor. E ainda mais quando a gente está assim num momento de festa, né? Num momento de comemoração ao nosso Deus, por mais esse anos de vida, e que Deus possa estar abençoando a cada um. Você que é visitante, você que é de outra igreja, você que não é de nenhuma ainda, sinta-se abraçado, como acabou de ser cantado aqui, que você possa se sentir abraçado pelo nosso Deus, e que todos possamos sair e sentir a cada dia mais a presença do nosso Deus. Mesmo quando você estiver naquele momento, como eu disse no começo, de desistir de tudo, que você possa sempre lembrar que o nosso Deus está ali por você. Amém? E para fechar, nós vamos cantar o louvor Ele é exaltado, porque nós queremos exaltar a cada dia mais ao nosso Deus. Vamos declarar, Ele é exaltado, Ele é o Rei exaltado. Amém? Em nome de